Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes, gostaria de pedir para que você que porventura ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também aí de ativar o sininho das notificações, para que o YouTube possa te notificar, né, quando posteriormente eu for postando outros vídeos, para que você então possa voltar aqui, né, para poder acompanhar, tá bom? Deixa também o seu like, o seu joinha aí no vídeo, e caso você sinta no seu coração, caso você queira, ajude também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus, amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Vou ler o versículo de número 28, o último versículo do capítulo de número 1. Depois eu vou ler aqui o capítulo de número 2, versículo de 1 e 2. E diz assim a palavra de Deus: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Capítulo de número 2. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Nesse contexto todo aqui, Ezequiel, um profeta do Senhor, estava ali, né, antes do cativeiro, estava ali estudando, né, se preparando para poder ser um sacerdote, né, em Israel. Seu pai era sacerdote, né, ele era um sacerdote, e posteriormente ele seria também, né, estava ali estudando, se preparando, né, para poder exercer o ofício sacerdotal. Porém, Deus tinha outros planos para ele, né. Deus permitiu o cativeiro, né, sobre as últimas duas tribos que havia sobrado, né, Judá e Benjamim. Judá, como era uma tribo maior, né, então ela acabou sufocando a tribo de Benjamim, né, se sobressaindo. Então é feito mais alusão a ela, né, do que a tribo de Benjamim por conta dos tamanhos, né. Então agora veio o cativeiro, né, veio o cativeiro para a tribo de Judá, Reino do Sul, né, cuja capital era Jerusalém. E agora Deus então ele vai levantar o profeta Ezequiel ali em cativeiro para poder profetizar para aquele povo, o cativeiro adentro, né? Ou seja, Ezequiel estava se preparando para o ofício sacerdotal, estava ali imaginando que seria assim os anos posteriores da sua vida, né? Acredita-se que Ezequiel já estava na idade de 30 anos. E aí agora Deus levanta ele com ofício profético, né, para poder profetizar cativeiro adentro. Então Deus mostra algumas visões para Ezequiel, né? Deus dá algumas visões espetaculares, né, para Ezequiel. E nesse versículo de número 28, Ezequiel aqui ele teve uma visão da glória de Deus, né? E por conta da visão ser tão forte, ele caiu por terra, né? Ele caiu. E aí ele ouviu uma voz que via, né? E falava para ele: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ou seja, gente, para ouvir Deus falar conosco, temos que se posicionar. É isso que Deus trouxe no meu coração aqui nessa manhã. Ezequiel aqui, ele teve que se levantar após a queda dele por conta de ter visto a glória de Deus. Então vem a voz que diz: Filho do homem, põe-te em pé. Uma vez você se levantando, se colocando em pé, eu vou falar contigo. Eu vou mostrar para você o que eu tenho para que você possa exercer, realizar diante
da minha santa e poderosa presença, né? Então aí Ezequiel recebe ajuda, né? Fala aqui no verso 2 que então entrou o Espírito, né? Entrou sobre ele o Espírito que falava com ele e pôs ele em pé. E ele então começou a ouvir o que o Espírito de Deus estava ali agora falando com ele, né? Iria ouvir o que o Espírito de Deus iria trazer ali para Ezequiel. E aqui a gente vê, na verdade, a chamada. Então que Deus começa então aqui a mostrar a chamada que tinha para Ezequiel cativeiro adentro, né? O que ele ia precisar fazer ali em cativeiro no meio do povo de Israel. E hoje aplicando para nós aqui essa palavra, quem sabe você chegou aqui a esse vídeo caída, prostrado, desanimado, né? Desanimado, achando que não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para o seu ministério, não tem mais jeito para a sua chamada, não tem mais jeito para a tua vida. Quem sabe você ficou tempos fazendo a obra de Deus, mas por algum problema, por alguma dificuldade que você enfrentou, ou alguma perca, você acabou enfraquecendo, tirou os olhos de Cristo, né? E olhou para o homem, e aí você veio a naufragar na sua fé. Por que eu falo tirar os olhos de Cristo, né? Porque para todos que são chamados por Deus, nós já aprendemos pela Bíblia Sagrada que devemos, Hebreus capítulo 2, verso 2, que nós devemos olhar firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Ou seja, independente de vales, de desertos, de problemas, de dificuldades, de lutas, de percas, de tantas outras coisas ruins e negativas que possam nos acontecer, nós, independente de cada uma delas, independente de qualquer situação, nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Não podemos tirar os olhos de Cristo. Entendendo sempre que se há uma luta que você acha que está além das suas forças, se tem alguma dificuldade que você possa estar enfrentando nesse momento e você acha que não tem jeito de superá-la, ainda que nós venhamos a pensar assim por meio da prova, da luta e da dificuldade, Deus está conosco no meio delas. E a gente entende pela Bíblia Sagrada que isso está acontecendo porque há uma permissão de Deus, porque Deus é soberano. E se Ele não permitisse, essa luta não teria vindo sobre a sua vida, entende? Então quando a gente passa, olha, por esse ponto de vista, entendemos que nada acontece na nossa vida por acaso e nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus, entende? Então nós orientado pela Bíblia Sagrada a não desfocar de Cristo, a ficar focado em Cristo. Para quê? Para que a gente não venhamos a se decepcionar. Eu costumo dizer que se eu parar de olhar para Cristo e olhar para o homem dentro da igreja, como eu falo, homem é homem e mulher, e paro para olhar para as pessoas dentro da igreja, eu vou me entristecer. Se eu começar a caçar defeito em membros da igreja ao qual congrego, eu vou achar. Se vocês começarem a olhar para mim e também procurar caçar em mim defeitos, vocês vão encontrar, né? Então vocês não têm que estar focados em mim, vocês têm que estar focados em Cristo. Eu não posso ficar focado nas pessoas, nas atitudes delas. Eu tenho que estar olhando para Cristo, porque do contrário eu vou me entristecer. Se eu, muitas vezes, por meio dos problemas, das dificuldades, achar também que Deus não está comigo e não me ama, certamente eu vou me prostrar, eu vou desanimar, eu não vou querer seguir adiante. Então temos que entender que Deus, Ele nos chamou, Ele nos capacita a superar qualquer problema, qualquer dificuldade. Ele nos ajuda, Ele está conosco, Ele cuida da gente, Ele supre as nossas necessidades, Ele trabalha ao nosso favor, né? Até mesmo quando Deus está em silêncio, a Bíblia fala que Ele está trabalhando. Então, ou seja, temos essa convicção, né? Temos a convicção de que Deus chamou a gente para dar certo, não para dar errado.
né? E temos a convicção também, acima de tudo, que há um reino eterno nos esperando, à espera de cada um de nós. Isso é o mais importante de tudo, né? Ainda que passamos por muitos problemas, dificuldades, vales, desertos, não importa. Há um céu esperando a gente. Somos escolhidos por Deus. Então, vale a pena nós perseverarmos em procurarmos estar diante da presença do Senhor. E quem sabe você chegou até esse vídeo, como eu estava dizendo, desanimado, triste, passou por muitos problemas ou falhas, quedas, e talvez você chegou e tá achando que não tem mais jeito para você. Quem sabe você chegou nesse vídeo e fala: para mim já foi, meu ministério acabou, nunca mais vou ser como eu era, né? Acabou. Muitas indagações, né? Mas eu digo para você, na verdade, se você está assim, se vê prostrado por conta das circunstâncias, das situações, o Espírito de Deus, ele vem a falar contigo hoje, porque é Ele que está te convencendo que você precisa o quê? Se posicionar. Se posicionar para que Deus possa falar ao teu coração. Deus aqui hoje, por meio da palavra, está pedindo posição para cada um de nós. Ou seja, se a gente ficar prostrado em meia luta, em meia prova, em meia dificuldade, se a gente ficar prostrado e não tiver uma atitude, entendeu, de mudança, de se apegarmos com Deus, Ele não vai falar conosco, Ele não vai movimentar as águas. Dentro desse contexto aqui, a palavra veio para Ezequiel. Ezequiel caiu aqui, né, por conta da glória de Deus, que foi demais. Ele não aguentou ficar em pé, perdeu as forças, né? E ali se prostrou, caiu por terra. E aí veio a voz e falou: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas nesse põe-te em pé era uma atitude dele, né, que Ezequiel deveria ter. Mas a gente acompanha aqui pelo texto, também no decorrer do texto, no versículo de número 2, que o Espírito de Deus vem, entra ali em Ezequiel e o ajuda a levantar, o ajuda a colocar ele de pé. Para quê? Com que propósito? Com que propósito? Com o propósito dele poder o quê? Desenvolver a partir dali o ministério que Deus estava colocando sobre a vida dele. Ou seja, com o propósito dele poder ali cumprir a sua chamada, uma chamada que Deus estava delegando ali sobre a vida de Ezequiel. Então, quando Deus hoje ele pede posição para você e para mim, para que nós venhamos a se posicionar diante da sua santa e poderosa presença, é para que ele possa cumprir na sua vida tudo aquilo que ele tem projetado. É para que você possa desenvolver o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. É para que você possa fazer tudo aquilo que Deus já falou outrora para que você realize diante da sua santa e poderosa presença. Ou seja, os propósitos e os planos de Deus para a sua vida, eles continuam de pé. Eles continuam de pé. Então é por isso que Deus pede aqui posição, um posicionamento da tua parte e da minha parte, para que Ele possa nos fortalecer, para que Ele possa nos ajudar a seguir avante, sentido a tudo aquilo que Ele tem projetado para a sua e para a minha vida. Então a palavra de Deus aqui está pedindo que posição. Tá difícil, tá doendo, você tá machucado, né? Foi caluniado, foi perseguido, e tudo isso levou você a desanimar e muitas vezes a desistir daquilo que Deus tem para você. E agora você se encontra aí cabisbaixo, fraco, oprimido, abatido, achando que não tem mais jeito. A palavra de Deus vem ao teu encontro dizendo nessa manhã: põe-te em pé, Deus falando, e falarei contigo. Se posicione, ore a Deus, né? Se posicione, fala: não, vou me posicionar, porque ao passo que você faz isso, Deus te ajuda. Então se posiciona, ou seja, a escolha é tua. Ou a gente fica lamentando por aquilo que não deu certo, né? Por aquilo que ficou para trás, por aquilo que não está mais na nossa capacidade de poder reverter. Ou a gente se posiciona em Deus e clama pela misericórdia de Deus para que Ele nos ajude a daqui em diante a gente poder começar uma nova história diante da sua santa e poderosa presença, desenvolvendo, né, o projeto, o ministério que Deus colocou na sua mão para que você desenvolva, para que você faça, para que você realize diante da sua santa e poderosa presença. Então, ou a gente se posiciona
e diante da presença de Deus e recebe a força necessária de Deus para continuarmos avante, ou a gente se prostra e se entrega, né, para os problemas, e aí a gente volta para trás no nosso coração, e infelizmente aí Deus não pode fazer nada por você e nem por mim, né? E a gente bem sabe, né? Um abismo chama o outro, um abismo chama o outro, e quanto mais a gente se vê longe de Deus, mais a gente vai se afundando em coisas ruins, né? Então Deus, ele pede hoje posição, porque há uma chamada de Deus para a tua vida, há algo que Deus já colocou no seu coração para você desenvolver, né? Então você precisa o quê? Se posicionar, se posiciona, começa a orar, se conserta com Deus, se for o caso. Se de repente você está prostrado só por meio de uma luta, de uma dificuldade, né, e não chegou a se distanciar de Deus, então você se posiciona, pede para Deus te ajudar, ele já vai te ajudar, é automático, né? Começa a orar novamente, buscar a presença de Deus e cumpra aquilo que Deus colocou na sua mão, e eu tenho por certo que você vai ser abençoado, a tua família vai ser abençoada, todas aquelas pessoas que estiverem à sua volta e vão ser abençoadas também, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Posição. Que nessa manhã nós possamos se posicionar e deixar Deus cumprir em nós tudo aquilo que Ele tem projetado. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença neste momento, Senhor, e quero interceder por cada vida que chegou até esse vídeo, meu Pai. Só o Senhor conhece, meu Pai, o estado de cada uma delas, meu Pai. Só o Senhor conhece o interior de cada uma delas. E o Senhor sabe, meu Pai, o que o teu filho e a tua filha têm enfrentado até nesse exato momento. E o Senhor também conhece bem, meu Pai, o que levou o teu filho e a tua filha a se prostrar, Pai. Não sei se foi luta, se foi provas, se foi dificuldades, vales, desertos, ou se foi percas de família, de marido, de esposa, de filho, de filha. Eu não sei, Pai. Não sei se foi as calúnias, as defamações, as rejeições, os desprezos, as perseguições que levou o teu filho e a tua filha a parar na caminhada, a se prostrar por meio da luta, ou até mesmo a se distanciar de ti, Senhor, por um momento querendo abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem projetado para cada uma delas. Mas seja, Pai, qual for, meu Pai, a situação que levou o teu filho e a tua filha a se prostrar, eu oro e peço, Senhor Deus, renova as forças do teu filho e da tua filha nesta hora. Pai amado, Pai querido, assim como o Senhor fez com Ezequiel, o teu Espírito, meu Pai, levantou a Ezequiel, ajudou a levantar, meu Pai. Eu oro e peço que o teu Espírito venha nos ajudar, Pai, a se colocarmos, meu Pai, no centro da sua vontade, Senhor, para que o Senhor cumpra em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem projetado. Pai amado, Pai querido e santo, nos ajude a seguirmos adiante, Senhor, seguirmos avante, sentido a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos ajude, Pai, a cumprir o ministério que o Senhor ortogou, Senhor, outrora, sobre as nossas vidas. Nos ajude, meu Pai, a encararmos os problemas, as provas, dificuldades com sabedoria, entendendo, meu Pai, que acima delas está a Ti, Senhor. O Senhor rege todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, e não estamos sozinhos, meu Pai, no meio dessas pelejas, no meio dessas batalhas, no meio desses contratempos. Pai amado, Pai querido, tira a angústia do coração do Teu Filho, o aperto, a tristeza, o engano, o embaraço, o peso espiritual, e dê esses corações paz, Senhor. Traga renovo espiritual da Tua parte por meio do Espírito Santo. Traga alegria nesses corações, Senhor. Traga refrigério, Pai, que elas se sintam agora abraçadas pelo Teu Espírito Santo, fortalecidos, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que elas possam, meu Pai, vivificadas por Ti, Senhor, seguir avante, meu Pai,
cumprindo assim, meu Pai, a chamada que o Senhor ortogou sobre a vida de cada uma delas. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço, abençoa teus filhos de uma maneira especial. Abençoe, Pai, cada família, Senhor, aqui representada. Livra-os, Pai, de todo mal. Não permita, Senhor, de nenhuma maneira com que o diabo venha se prevalecer contra essas vidas. Não permita, meu Deus, com que o diabo venha frustrar os planos e projetos os quais, meu Pai, o Senhor tem na vida do teu povo que aqui está, Senhor, ouvindo esta oração. Pai, abre as portas que estão fechadas na vida dos teus filhos, seja elas quais forem, Senhor. Supra cada uma das suas necessidades, Pai Santo. Amado e querido, é o pedido que eu lhe faço, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, por onde quer que andarmos. Permaneça conosco no decorrer deste dia, Senhor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Assim eu oro nesta manhã, Pai, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.